15, 12. Diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E agora, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo que está em nós, que habita em nós, que está nesse lugar, abre a nossa mente, o nosso entendimento, diante da Tua Palavra, e ministra o nosso coração, e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença. Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Quero falar nesta manhã sobre a vida dos escolhidos de Jesus. Esse é o tema desta manhã, a vida dos escolhidos de Jesus. É a nossa vida. Esse tema tem que ver muito com você e comigo. Como que é a nossa vida? À luz desse texto. A nossa vida, não estou falando da vida espiritual, estou falando da nossa vida. Na vida cotidiana, da nossa vida, do nosso, que envolve nossa caminhada, o nosso trabalho, o nosso lazer, a nossa vida em família, nossa vida em comunidade. A vida dos escolhidos do Senhor Jesus. Olhando para esse texto, as palavras-chave nós vamos encontrar no versículo número 15. Porque nos versículos 12, 13 e 14, o Senhor Jesus fala muito sobre o amor. E o amor é base de todas as coisas. Ele diz que foi por amor que Ele morreu por nós. Ninguém quer morrer por ninguém. Ninguém morre pelo seu melhor amigo. Mas Ele morreu por nós. E todos esses 3 versículos, quando Ele fala também desse mandamento, chamado mandamento recíproco, quando Ele diz, amais uns aos outros, Ele está estabelecendo, irmãos e irmãs, o princípio, está estabelecendo aqui o modelo de como deve ser a vida dos escolhidos do Senhor Jesus. E quando nós chegamos no versículo 15, do capítulo 15, nós encontramos o pensamento-chave do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele diz o seguinte: não foram vocês, discípulos, que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que escolhi vocês, meus discípulos. Em outras palavras, nós, tanto naquela época, os discípulos do Senhor Jesus, não só os apóstolos que andaram com o Senhor Jesus, que certamente esse texto faz referência a eles, mas os discípulos, aqueles que seguiram ao Senhor Jesus Cristo, como nós hoje, todos eles e nós somos escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, você não iria por você mesmo a Deus. Você é incapaz. Não é a sua opção. Essa não é a sua escolha. A sua escolha é o mundo. A sua escolha é as coisas da carne. A nossa escolha é viver em torno daquilo que nós vemos, do ter. Essa é a nossa escolha, essa é a nossa natureza. É assim que o homem foi criado e assim que o homem cresce. Por quê? Porque nós herdamos o pecado da separação, desde Adão e Eva. Então Jesus faz uma afirmação tremenda, irmãos, para a sua vida e para a minha vida. Quando Ele diz o seguinte: nós estamos nele, é porque Ele nos amou
Ele nos trouxe para si. Você crê nisso ou não? Então não somos nós quem escolhemos a Jesus. Mas, olha o versículo 15. Mas foi Jesus, pela sua graça, somente graça, que nos envolveu com o seu chamado e escolha, que brotam do seu coração. Irmãos, isso só pode ser fruto do amor. Por isso que esses 3 versículos são, na verdade, a base do chamado, da escolha nossa para sermos filhos e discípulos dele, e a vida nossa agora como escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Então vejamos, irmãos e irmãs, nesse texto, eu quero ficar com os nossos olhos no texto, mantenha a sua Bíblia aberta aí, vamos ver nesse texto algumas verdades para as quais nós fomos escolhidos e chamados. Há uma razão, há um motivo para sermos chamados e escolhidos. Deus não fez isso apenas de forma aleatória. Ele fez porque ele não tinha outra coisa para fazer. Não, Deus fez isso por causa do seu amor para conosco. E você poderia perguntar, mas as pessoas que não estão aqui, e as pessoas que não conheceram a Jesus Cristo, e as pessoas que estão fora do reino de Deus, alguém, em algum lugar, precisa servir ao Senhor e mostrar a essas pessoas, revelar a essas pessoas, compartilhar a essas pessoas que elas são amadas, são separadas, são chamadas, são escolhidas para viverem com Jesus. E é isso que nós estamos aprendendo, irmãos, nessa estação da evangelização. Desde o primeiro domingo dessa estação, nós estamos enfocando isso com os irmãos aqui. É no culto das 10 horas, é no culto das 17 horas, é no culto das 19 horas, na nossa célula. Nós estamos em pleno agora, nós estamos fazendo nossos lares de paz. Muitos de vocês procurou alguém, quem sabe alguém, que veio à sua mente, e essa pessoa, esse familiar meu, esse vizinho, essa pessoa que trabalha comigo, ela não está aqui. Como que vai ser a vida dela? É essa pessoa. E é por isso que é importante o lar de paz. E é por isso que é urgente a decisão e a atitude nossa de irmos às pessoas e abrirmos a palavra, irmãos, a palavra da vida eterna para elas. Irmãos e irmãs, vocês não podem esquecer disso, nós não podemos esquecer isso. A vida não tem sentido longe de Jesus. Essa vida é muito curta, essa vida é muito sofrida, essa vida é muito essa vida é muito incerta, longe do Senhor Jesus Cristo. E quais são essas verdades então? Porque nós fomos escolhidos. Em primeiro lugar, no versículo número 15, Jesus nos chamou para sermos seus amigos. Então, aqui é a primeira verdade. Jesus nos chamou para sermos seus amigos. A vida dos escolhidos de Jesus, em primeiro lugar, significa sermos amigos de Jesus. Por que amigos de Jesus, irmãos? Porque aqui há uma contraposição do doulos, do servo. No versículo 13 e 15, nós lemos então essa palavra que nos mostra o Senhor amando. O versículo 14 diz, pois sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E diz, tenho-vos chamado amigos. Tenho-vos chamado amigos. E no versículo 15 ele diz o seguinte, já não vos declaro servos, não vos declaro escravos, doulos no grego. Servos, escravos, mas ele diz amigos. Agora vejam só, meus irmãos, o título doulos, no grego significa servo, aquele que serve, ou escravo, aquele que serve alguém, o escravo ou o servo de Deus, ou servo de alguém, não era, na verdade, um título vergonhoso, ou vexatório, ou negativo, nessa época que Jesus vivia com os seus discípulos e quando a igreja começou a se expandir. Pelo contrário, ser um doulos, um servo, ser um doulos, um escravo, era um motivo de honra. Era um motivo de honra. Especialmente quando nós olhamos do ponto de vista da igreja, do cristianismo, da fé cristã. Por exemplo,
Moisés, lá no Velho Testamento, ele era considerado o servo de Deus. Moisés, o servo de Deus, doulos de Deus. É um prazer ser um escravo de Deus. É um prazer ser um servo de Deus. Quando nós encontramos registros sobre a vida de Josué, Davi, quase todos os homens do Velho Testamento, todos eles eram identificados como doulos, ou douloi, no plural, os servos, escravos de Deus. E mais tarde, agora no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele diz a mesma coisa. O apóstolo Paulo, ele se apresentava, Paulo, o apóstolo, o servo de Deus, o doulos de Deus, aquele que veio para servir a Deus. Isso está em Tito, quando ele escreve para Tito, quando ele escreve as suas cartas, Tiago fala sobre isso. Tiago reconhece o homem que era servo. Então, ser servo, ser escravo, no contexto bíblico, teológico, do Novo Testamento, como no Velho Testamento, sempre foi uma honra. E não tinha um sentido negativo, como você é escravo de alguém está escravizando você, etc. Para mostrar, irmãos, o privilégio que nós, cristãos, temos em servir a Deus. Porque doulos é quem serve. Doulos é quem abre o coração. É a pessoa que está disposta a fazer alguma coisa para alguém. E foi por isso que Cristo veio, Jesus veio também. Quando Cristo veio, Ele deixou a glória do Pai, a presença de Deus, e veio como servo. E diz a Isaías como servo sofredor. Mas porque ele sabia da grande tarefa, a grande missão, que estava imbuída a missão do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas agora, Jesus, ele parte do servo, que é extraordinário, e ele aumenta a comunhão, ele vem para amigos. Ele vem e fala sobre amigos. E o Senhor Jesus resgata, lá de 2 Crônicas do Velho Testamento, capítulo 20, versículo 7, a expressão de Abraão, sendo um amigo de Deus. E Abraão é considerado, e mais tarde Tiago, o apóstolo Paulo e o Novo Testamento olha para Abraão para reconhecer que Abraão era amigo de Deus. Isto é, ele tinha um relacionamento muito próximo com Deus. E o nosso chamado inclui, portanto, irmãos, ou nós somos servos, isso é honra porque nós servimos a Deus, e amigos porque nós fazemos parte daquelas pessoas que são chamadas íntimas do Senhor Jesus Cristo. Durante o Império Romano, tanto o rei como o imperador, ele tinha o grupo de pessoas chamado o grupo dos íntimos do rei, o grupo dos íntimos do imperador. Essas pessoas, elas não tinham que marcar audiência com o imperador nem com o rei. Os íntimos do imperador ou do rei, eles podiam chegar cedo de manhã, tomar café, bater na porta e tomar café com o rei, tomar café com o imperador, porque eles faziam parte dos íntimos deles. E é isso que o Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, Ele quer nos ensinar nesta manhã. Jesus, Ele nos chama nesse texto. O ensino da palavra nesta manhã, que Jesus, Ele nos chamou para sermos seus amigos, para sermos íntimos dEle. Ele quer ser o nosso Senhor. Nós somos, no bom sentido, então, do servo, dEle e do Pai. E é esse o nível de intimidade que Jesus deseja cotidianamente com você e comigo. Não como alguém distante, não como alguém que esteja longe e ele vê de longe, mas alguém íntimo, alguém que ele tem interesse, alguém que ele acolhe. E prova disso foi a obra vicária de Cristo, celebramos domingo passado. A obra da cruz, a obra da ressurreição, quando Jesus escolheu nos amar. No versículo 13, ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, em Jesus, irmãos, nós descobrimos uma intimidade.
Em Jesus nós temos essa intimidade, é isso que diz, que não conhece limites. Quando Ele nos acolhe, como filhos e filhas, servos e servas. E acima de tudo, este é o amigo final, é o verdadeiro amigo. Uma pequena história de um diretor-geral de uma grande companhia, muito forte, muito grande, muito poderosa. E o presidente da companhia marcou uma reunião com esta pessoa numa manhã. E o presidente convocou esse gerente geral. E o gerente geral fazia parte da célula da igreja. E até ele, na célula, ele pediu oração por esse encontro com o presidente. Eles iam tratar de assunto muito importante. E ele falou na reunião da célula: olha, vocês orem por mim aqui, irmãos e irmãs, porque quinta-feira, de manhã, eu vou ter um café com o presidente, e vai ser uma coisa muito séria esse encontro. Então, que na quarta-feira à noite, faleceu a filhinha de um dos membros da célula. E o telefone tocou à noite na casa dele, desse diretor, e falou: olha, de repente a filhinha do nosso irmão faleceu. E aquele irmão da célula que teria o café da manhã no dia seguinte, ligou para o seu presidente. E o que ele fez foi, a primeira coisa que ele fez de manhã, cedo, foi bater na porta do irmão da célula que tinha perdido a filhinha. Cedinho, 7:30 da manhã. Bateu a porta, aquele irmão veio, abriu a porta. E ele falou: olha, meu irmão, eu vim aqui porque estou chocado com a morte da sua filha. Eu vim trazer meu abraço de consolo, meu apoio. O que eu posso fazer por você? Ele falou: entra aqui, etc. Não, olha, obrigado, meu irmão, não há nada que você possa fazer. Nós já estamos tomando todas as providências para o sepultamento dela. Mas o irmão que veio e bateu a porta perguntou: mas não, vocês já tomaram café agora de manhã? Ele falou: não tomamos, porque nós estamos atrás dessas coisas. Ele falou: então eu vou preparar o café para vocês. E foi para a cozinha. E começou a mexer nas coisas, saber onde acendia o fogão, onde tinha o botão do fogão, e onde buscar o pão, e começou a mexer. E nesse momento, chega esse irmão da casa, e falou: mas, meu irmão, você pediu lá na célula que nós orássemos, você não teria uma reunião agora cedo com o presidente da companhia? Ele falou: eu teria, mas eu liguei para o presidente e disse: eu tenho um amigo, ele precisa de mim. Eu tenho um amigo que está passando pelo sofrimento, eu não posso comparecer a esta reunião. Irmãos, isso é verdadeiro amigo. Todos nós temos muitos amigos, mas são poucos os verdadeiros amigos. E Jesus, nesse texto, ele se apresenta como esse verdadeiro amigo que ele deixou os negócios do Pai, ele deixou as coisas mais importantes com o Pai, aquele que preside todas as coisas, para vir ao nosso encontro, na nossa dor, na nossa crise e no nosso sofrimento. Então aqui, meus irmãos, o que é que Jesus espera de nós? Como que é a vida dos escolhidos de Jesus? Em primeiro lugar, a vida dos escolhidos de Jesus é quando nós nos tornamos amigos dele e servimos a ele. Mas uma segunda verdade nesse texto é que Jesus nos escolheu para sermos seus embaixadores. Não só amigos, mas embaixadores. Mas para eu ser embaixador, tem que ser amigo, porque eu vou entender a prioridade dele, para sermos embaixadores dele. Versículo 16 diz: eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades. E aqui está, portanto, irmãos, o desafio, a ordem do Senhor Jesus Cristo para você e para mim, como filhos do Senhor, como servos de Deus. Como é a nossa vida, a vida dos escolhidos com Deus. A vida do escolhido de Deus é quando ele entende o seu chamado para ser o embaixador de Jesus. É para sermos o embaixador, é do reino. Eu vos escolhi e agora eu vos envio.
Seus irmãos sabem que o governo, o presidente, manda embaixador para vários países do mundo. Lá naquele país, ele representa a nação, ele representa o presidente, ele lida com os interesses da nação naquele outro país. E Jesus, irmãos, nos tem designado para sermos seus embaixadores. Homens e mulheres dispostos a entender o desafio e chamado e servir ao Senhor. Então Jesus não nos escolheu para vivermos separados do mundo. Presta atenção nisso. Essa ideia de ficarmos dentro de uma redoma de vidro, ela não é bíblica, não é teológica. O Senhor não nos chamou para fugirmos do mundo. Ele nos designou para irmos para o mundo. E lá no mundo Ele nos escolheu para nós representá-lo. E a diferença é estarmos no mundo, trazendo a mensagem daquele que é o presidente, daquele que é o Senhor Jesus Cristo, que nos deixou uma mensagem de esperança, de vida e de salvação. Se quer nisso, diga amém. Então, meus irmãos, na época de Jesus, durante o império, quando um soldado se apresentava ao rei, ao embaixador, sabe o que ele falava? Ele dizia o seguinte: envia-me para alguma tarefa grande, para que eu possa fazê-la para ti. Envia-me para uma tarefa grande, significativa, uma tarefa importante. Eu quero fazer para ti, eu quero honrá-lo, eu quero ser servo, eu quero servir, eu sou teu embaixador. E é isso que a igreja do Senhor Jesus, irmãos, irmãs, conclama o seu povo. Irmãos, nós somos conclamados. É hora de nós nos engajarmos nas coisas de Deus. Isso é avivamento. É quando eu reconheço que do jeito que eu estou, a forma que eu estou lidando com a minha vida, o tempo que eu estou dando para aquilo que é eterno, não tem significado nada na minha vida. E eu preciso ser levantado, eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso mudar a minha própria vida, eu preciso arrepender dos meus pecados, mudar o rumo que eu tenho caminhado e fazer aquilo que gera graça, alegria no coração daquele que nos enviou. Então a única maneira, irmãos, de nós ganharmos o mundo, as outras pessoas para Cristo, é fazer o quê? É representá-lo, representar Jesus. É fazer o quê? É fazer por eles o que Cristo fez por nós. Quando Jesus se entregou, eu preciso me entregar para alguém. Preciso dar tempo a alguém. Acompanhar alguém. Servir alguém. Amar essa família. Essa pessoa que está sofrendo. Essa pessoa que passa por dificuldades. Caminhar com elas. Não há nada mais precioso que isso. Não há, irmãos. Estou dirigindo uma nova célula agora na quarta-feira à noite, com um grupo de irmãos, e tem sido assim uma coisa impressionante. Um rapaz falou: Venos, isso você não sabe, essa célula, acho que é a terceira, quarta reunião que nós estamos fazendo, o senhor não sabe o que tem significado na minha vida, esse momento de estudo, de comunhão, de oração, que nós estamos fazendo, na minha vida. Irmãos, a célula começa às 9 horas, a gente está encerrando 15 para as 11. Eu chego em casa, vou dormir 00:30, na verdade eu tenho que mudar meu relógio, que é todo dia. Isso é muito mais fácil eu estar em casa, de pijama, de chinelo. E certamente essa é a história de muitos de vocês, que deixam tudo. Vejo irmãos e irmãs que saem do emprego, vêm aqui para dirigir célula, fazer reunião, ensinar cursos, homem ao máximo, mulher única. É isso, é isso. Para alguém isso pode ser assim, demasiado, mas é o mínimo que a gente pode fazer, porque eu sou embaixador do Senhor Jesus Cristo, sabe, irmãos? Eu sou embaixador dele, e diz que o nosso fruto, irmãos, a Bíblia diz que o nosso fruto, nesse texto, ele permanece. O que é o nosso fruto? Nosso fruto é nossa fé, é o nosso servir, é o nosso trabalho, é o nosso engajamento, é o nosso testemunho, para que os nossos amigos, eles vejam isso em nós e desejem o mesmo que nós temos. Eu quero ter isso que esse irmão tem, que esse amigo tem, que essa amiga tem. E porque eu estou representando dignamente, eu estou fazendo com o meu coração, com a paixão do meu coração. Irmãos, é isso que acontecia na igreja primitiva. Quando você lê Atos, e o livro de Atos é chamado o livro histórico do Novo Testamento, conta toda a história da igreja no Novo Testamento.
diz como que a igreja lá prosperava, como que a igreja alcançava as pessoas que não eram alcançadas. E lá no capítulo 2, versículo 47, diz que acrescentava-lhes o Senhor dia a dia as pessoas que iam sendo salvas. Como que elas iam sendo salvas, irmãos e irmãs? Elas iam sendo salvas pela presença, pelo testemunho, pela fé, pelo engajamento, pelo servir daqueles que foram salvos, porque eles estavam representando o grande presidente, que criou todas as coisas, o Senhor dos senhores. O Senhor é Jesus Cristo. Mas não apenas, irmãos, Jesus nos chamou para sermos seus amigos, não apenas Jesus nos escolheu para sermos seus embaixadores. Em terceiro lugar, quero encerrar logo, Jesus nos escolheu para experimentarmos os seus milagres. Para experimentarmos os seus milagres. Veja só o que diz o versículo 16, diz o seguinte: a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Há uma promessa de resposta, de milagre de Deus na nossa vida. Irmãos, quando nós vivemos esse ambiente de confiança, de fé, de esperança no Evangelho, segundo o texto desta manhã. Então, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou responder a sua oração. Então, preste atenção nisso aqui, irmãos. O desejo de Jesus é nos dar não só a salvação. A salvação é um grande presente. Mas o desejo do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, é nos dar mais do que a salvação. É nos dar o quê? É nos dar o fruto da sua graça, cotidianamente, à medida que nós vivemos, nós agimos e operamos no nosso dia a dia aqui na terra. Isso se dá através da oração. Então, Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 29, o apóstolo Paulo, ele diz que Deus quer nos fazer conformes à imagem do seu Filho, a imagem de Jesus. Ele quer que nós sejamos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. E se nós estamos em Cristo Jesus, irmãos, a promessa que Paulo disse é que nós somos mais do que vitoriosos. Não vitoriosos, muito mais do que vitoriosos, por causa da presença dEle, da ação dEle na nossa própria vida, na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós convivemos, aonde nós andamos, e no nosso trabalho, e no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. E é isso que diz e ensina a palavra de Deus. Isto é, Jesus, irmãos, Ele pode responder às nossas orações. Ele tem poder para responder às nossas orações. E Ele responde às nossas orações. E nos ajudará a realizarmos a obra que Deus tem colocado no nosso coração. Porque o desafio é este. A vida dos escolhidos do Senhor é sermos o quê? É nós sermos amigos do Senhor Jesus, sermos embaixador do Senhor Jesus e estarmos engajados no seu reino. E a oração vem para responder os anseios do nosso coração, para que o reino do Senhor seja implementado. O que é isso? É trazermos as vidas. Quantas vidas, irmãos? Quantas vidas? Quantas vidas? Nós temos aqui no Centro de Adoração, todo mês, a última sexta-feira do mês, a vigília. E nós oramos aqui no estacionamento. A gente olha essa cidade inteira iluminada, esse prédio. O que nós temos feito? Nós temos reivindicado as pessoas para o Senhor Jesus. Eu creio, e Deus tem feito e fará isso de uma maneira maravilhosa. Nós vamos alcançar essas pessoas por causa do poder da oração que há em Jesus Cristo. Queridos, diga amém. Então, meus irmãos, Ele quer que você e eu façam a obra dEle. Ele vai nos dar as vidas que Ele tem prometido nessa cidade. Agora, o Novo Testamento define, de maneira muito clara, irmãos, os princípios da oração. Eu quero rapidamente aqui mencionar 4 deles. Primeiro, que a oração precisa ser oração de fé. Não é a oração decorada, não é aquela oração vazia, não é aquela oração metódica, não é aquela oração para cumprir dever. É a oração da fé. É aquilo que diz em Tiago, e você poderá ouvir. Diz o versículo de número 14, está ao 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. É essa oração.
é a oração do milagre, é a oração da fé, é a oração que muda, é a oração que move as montanhas da nossa própria vida. Então essa é a oração. Segundo lugar, irmãos, é a oração em nome do Senhor Jesus. Tem muita gente pedindo as coisas em outros nomes. Eu não conheço outro nome que possa chegar a Deus. É em nome do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 13, versículo 13 e 14 de João, capítulo 14, 13 e 14, diz assim: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E o versículo 14 diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E nesse texto, versículo 16 do texto que estamos pregando nesta manhã, ele diz: a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então é a oração da fé, é a oração em nome do Senhor Jesus. Mas há uma terceira oração. A oração, irmão, meu irmão, minha irmã, ela tem que ser individual e comunitária. Eu oro na minha casa sozinho, eu oro na minha casa com a minha esposa. Eu oro na minha casa sozinho, ando no meu carro sozinho, oro ali na torre de oração sozinho, mas nós oramos comunitariamente na igreja. É a oração que pode todas as coisas. E é por isso que quando Jesus ensina, lá no capítulo 18, versículos 19 e 20, se dois concordarem em alguma coisa, o Pai do céu irá conceder o desejo desse coração. Dois, irmãos, o menor grupo com maior poder. Menor grupo, não existe grupo de um, mas há duas pessoas ou um grupo de duas pessoas. Com maior poder, que poder é esse? O poder de que o Pai vai conceder. Tudo muda quando nós começamos a entender o ensino da palavra de Deus. Mas em quarto e último lugar, irmãos, a oração jamais deve ser egoísta. Nós fazemos muita oração egoístas. Nós oramos só por nós, só pelos nossos filhos, só pela minha igreja. Nós oramos só pelas minhas coisas. Deus não se agrada desta oração. A oração é a oração que tem que ser por todas as necessidades ao nosso redor. E a oração não é aquela oração que eu acho que eu vou mudar, eu vou enganar a mente de Deus. Com muita gente quer dar ordem para Deus. Tem gente que quer orar e falar para Deus fazer o que ela quer, esquecendo que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus reconhece todas as coisas. Quando na oração que Jesus ensina no Sermão do Monte, Ele diz: faça-se a tua vontade, aqui na terra como no céu. É a vontade do Senhor. É a oração egoísta. Eu saí de férias, eu quero o sol. Senhor, manda sol, eu preciso de sol, estou de férias. Mas meu vizinho planta tomate, ele precisa de chuva. Ele está falando: o meu irmão da célula, pai, manda chuva, porque eu preciso de chuva, o meu tomate não vai crescer. Qual é a oração? É a oração que agrada o coração de Deus. É a oração que agrada de Deus, meus irmãos, é quando nós vivemos como escolhidos de Deus. Em primeiro lugar, quando nós tornamos amigos dEle. Em segundo lugar, quando nós somos chamados para sermos seus embaixadores. Em terceiro lugar, quando Ele nos chama para experimentarmos dos seus milagres. Irmão, se Jesus nos escolheu, presta atenção nisso. Se Jesus nos escolheu, se Jesus escolheu você, escolheu a mim, e nos chamou, Ele tem o melhor plano para a nossa vida. Você crê nisso ou não? Ele tem o melhor plano para a nossa vida. E quando olho esse texto, é isso que eu vejo. Ele tem o melhor plano para a minha vida. Não deixemos, irmãos, as coisas dele para depois. Nos rendamos a Ele agora. Quanto mais amamos o Senhor Jesus, presta atenção nisso, irmãos. Quando olha esse texto, quando Jesus fala que ninguém dá vida pelo seu melhor amigo, mas quanto mais nós amamos o Senhor Jesus, mais fácil será fazer a sua vontade e deixar que o Espírito Santo guie, conduza a nossa vida agora e até quando Ele voltar. Pai, acrescenta esta palavra no nosso coração nesta manhã. E levanta aqui, Senhor, um grande exército de homens e mulheres de fé. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.